Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar nas águas do rio. Quero que vocês cantem nesta noite. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que estou, só pra te adorar, Senhor. Quero ouvir vocês, Senhor. Eu quero. Como meus irmãos capazes de dizer amém? Muito bom estar na casa do Senhor, amém? Feliz, alegre. Aquele coraçãozinho das crianças, tum, 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 meu coração ficou assim também. A gente estava conversando com os irmãos aqui, mas me concedeu a oportunidade de trazer uma palavra em nome de Jesus. Quero ser voz de Deus aqui nesta noite para vocês, em nome de Jesus, porque foi na minha também. Porque primeiro corta aqui, né? Para depois a gente, pela misericórdia, só poder passar para a igreja. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 9. Glórias a Deus. Amém? Depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés e de Simeão, que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa e por isso vieram para o seu lado. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. É interessante que esses dias eu, meditando e lendo sobre os reis de Israel, e na escola dominical, na última lição, falando sobre os reis de Israel, sobre a divisão das tribos, e até o irmão Alex aqui falou sobre aquela passagem da mulher que estava no poço, e é interessante que sempre havia uma barreira entre os samaritanos com os judeus. E na escola dominical eu comecei a estudar sobre isso, porque que foi a separação e tal, e comecei a ler, que veio da época de Salomão. Eu comecei a ler sobre os reis de Israel. É interessante que quando você se depara com os reis, sempre tinha um rei que fazia tudo que era da parte de Deus, que era coração contrito diante de Deus, e outros que eram ruins. Então você fica vendo no decorrer da história, que sempre tem um que se levanta para fazer o bem, para chamar a atenção do povo, para adoração a Deus, no clamor ao Senhor, e outros que eram ruins. E eu me deparei com o rei Asa. E esse texto vai dizer a respeito disso, que no final aqui ele chamou todas as tribos e tal, Judá, de Benjamim, como também, e no final diz o seguinte, que muitos desses viram que o Senhor estava com o rei Asa e por isso vieram para o seu lado. É interessante que todos nós, quando buscamos ao Senhor, como fazemos, quando nós nos prontificamos a fazer a vontade de Deus, nós atraímos muitas pessoas também. Muitas pessoas veem Deus na nossa vida e nós atraímos o brilho do Espírito Santo. Você pode ver que quando você sai e você busca ao Senhor, todos veem na gente o brilho do Senhor. Então, por ele ser um rei assim, que temente ao Senhor e fazia a vontade de Deus, e o texto vai dizer, a gente vai ver a respeito de quando ele repara os altares do Senhor, ele foi atraindo muitas pessoas das tribos, dos povos. É interessante que
Um tempo atrás, eu falando com o presbítero John a respeito desse texto, ele é muito grandioso quando nós nos deparamos com alguém que tem um coração derramado diante do Senhor. O que Deus faz através de uma pessoa que tem um coração contrito diante dele? E eu quero falar sobre 3 pontos fundamentais a respeito das pessoas que são chamadas e aceitam o chamado de Deus. E aceitam o chamado de Deus. O texto aqui vai dizer, no início, que fala o seguinte, sobre esse rei, que diz o seguinte, ó, o rei Asa, ele merece uma atenção especial por causa das reformas religiosas que promoveu. Ele fez o que era bom e direito, e foi fiel a Deus durante toda a sua vida, mesmo não tendo, às vezes, destruído todos os lugares pagãos de adoração. Mas ele reparou o altar e o coração dele foi contrito diante de Deus. E eu, através da vida dele, eu aprendi muito com o Senhor. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós que queremos ter uma vida santa diante de Deus, nós temos que procurar aqueles que têm uma vida diante do Senhor. Porque se nós buscarmos aquele que busca o Senhor, que tem uma vida santa, que tem uma intimidade com o Senhor, a probabilidade da gente poder também ser cheio do Espírito Santo é grandiosa, porque nós aprendemos isso. E com esse rei nós aprendemos também que o texto vai dizer aqui, que durante o seu reinado houve paz. Olha que tremendo isso. Durante o seu reinado houve paz. Durante o reinado dele. Mas por que houve paz durante o reinado dele? Por quê? Porque ele foi temente a Deus todos os seus dias. O ser humano natural só consegue paz através de Jesus Cristo. Muitas pessoas querem buscar paz no dinheiro, no amordomia de uma casa, de um carro novo, de uma amizade. Mas o rei Asa, ele nos mostra que a paz só vem através de um contato direto com o Senhor. E ele nos ensina isso. E é interessante que, como nós vamos conhecer a Cristo, como nós vamos aprender? Em primeiro lugar, o Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Obed, e ele foi falar com Asa. Em primeiro lugar, Deus usa alguém para falar com a gente, para que nós venhamos conhecer a Ele. Em primeiro lugar, vem o quê? Um contato, correto? Primeiro vem um contato, o conhecer. Quando você não conhece alguém, alguém vem até você para você o conhecer, correto? Aí vai a intimidade, você gostar ou não daquela pessoa. Ser humano natural. E é interessante que, em primeiro lugar, houve o quê? Um contato. Alguém veio falar com ele, um profeta, que Deus falava através dos profetas no Velho Testamento. Hoje não, Deus pode falar diretamente com a gente. Diretamente com cada um de nós. Nós estudamos na escola dominical a respeito disso. O véu foi rasgado e hoje o acesso é livre. Não tem um véu que separa a gente de Deus e tem um profeta como intermédio. Hoje não. Hoje o acesso é livre. Se você tem alguma petição ao Senhor, algum clamor a Deus, fala diretamente com Ele. Não existe como você pedir alguém para interceder por você. Você pode pedir alguém para te ajudar. Agora você tem que conhecer a Deus em primeiro lugar. Aquele que conhece a Deus e quebranta o coração diante de Deus, sim, terá uma vida próspera em Cristo Jesus. Porque o texto é interessante que a gente às vezes vai falando, você lê o texto, eu até brincando com o pastor Trajano a respeito disso, a gente vai lendo o texto e você vai lendo e meditando o texto, a gente começa lendo e marcando os textos, porque Deus vai falando as coisas com a gente, e vai falando. É interessante que o texto vai dizer também aqui, isso aqui, ó. Mas sejam fortes, não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Quer dizer, é interessante que a gente vai aprendendo que nós, como temos uma vida diante de Deus, um contato direto, nós seremos bem-sucedidos em quê? Em tudo que vamos fazer. E ele foi bem-sucedido em tudo que fez. E assim nós, diante de Deus, só seremos bem-sucedidos se fizermos o quê? O que Deus manda. Fizermos a vontade dEle. Luta, irmão, nós temos. Na caminhada temos luta. Mas a paz, ela excede todo entendimento. A paz é algo que só Deus te dá. Você pode ter provações, mas a paz, ela nunca sai de você.
Em primeiro lugar, você tem que ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. Que depois que você ouve a voz de Deus e reconhece a sua soberania, não importa o que fizeram os seus antepassados. É interessante que você for pegar a história dos reis, sempre um pai foi ruim, o filho foi e conheceu a Deus e quebrantou o seu coração diante de Deus, e Deus fala. Você pega Josias, se fosse ver pelos seus antepassados, ele teria uma vida desgraçada diante de Deus. Não teve. Por quê? Porque ele pôs no seu coração e obedecer a Deus e a reparar o altar de Deus. Então nós não podemos olhar para trás, e sim para frente. Esse dia eu estava pensando, você só consegue ver as suas costas se você colocar um espelho atrás de você. Você não consegue nem ver as suas costas. Então nós não conseguimos, nós não podemos se preocupar em olhar para trás. Nós só conseguimos olhar para frente. Medita nisso. Tenta olhar suas costas, você não consegue olhar suas costas. Porque o ser humano não foi feito para olhar para trás, sim olhar para frente. Nós somos feitos para olhar para frente, não para trás. Amém? Se você for virar o pescoço, você quer o pescoço, você machuca, depois você vai andar assim, ó. Então o nosso objetivo é olhar para frente e não olhar para trás. Por quê? Porque se nós olharmos para as pessoas que erraram antes de nós vamos errar também. Mas quando nós prontificamos a ouvir a voz de Deus, nós vamos fazer o quê? A vontade de Deus. E em segundo lugar, é sobre a reparação do altar. E nós, quando ouvimos a voz de Deus, porque por mais que você nasça num lar cristão, você tem que reparar várias coisas na sua vida no decorrer da sua caminhada cristã. Você ouviu, aceitou e falou assim: eu quero andar com Deus. Mas para isso eu tenho que reparar muitas coisas na minha vida. Aquilo que me atrapalha a caminhar, eu reparo. Aí você pode pensar, eu não sei a área que você às vezes um dia precisou reparar, ou no decorrer da sua caminhada você vai ter muitas áreas a se reparar, porque nós seres humanos não conhecemos a nós mesmos. Quem nos conhece é só Deus. E Deus a cada dia mais nos faz enxergar algo que nós precisamos mudar. Às vezes você passa por uma situação, rapaz, eu nunca meditei nesse texto, e Deus fala algo comigo, eu preciso mudar isso na minha vida. Então a cada dia que passa nós estamos sempre aperfeiçoando a nossa vida cristã diante de Deus. Porque a nossa vida até Jesus voltar é uma reparação. E em segundo lugar aqui nós aprendemos que ele ouviu no texto, ele conheceu. Porque ninguém consegue fazer nada se não conhecer a Deus. Você repara alguma coisa que você não conhece? Que precisa reparar, não sabe. Então em primeiro lugar você tem que ter um contato com Deus. Para depois você o quê? Partir para a parte o quê? De reparação. Quando nós aceitamos a Cristo, quantas coisas nós não mudamos até hoje? E quantas mais temos que mudar? Todos os dias ouvimos pregações e palavras, até no próprio texto. Porque se Deus falou no meu coração através da palavra, é porque o Espírito Santo, através da sua palavra, falou no meu coração. Você precisa reparar cada dia mais coisas na sua vida. Assim também é com a sua vida, com a minha. A nossa vida é uma constante reparação. Nós temos a mania de reparar as coisas na vida dos outros. E às vezes, não olhamos para o espelho e vimos o que nós precisamos reparar. Amém? Então que nós não venhamos olhar para os outros. Podemos olhar para os outros? Sim. Ajudar os outros. Ajudar. Amém? Presbítero Johnny, muito meu amigo. Às vezes está fazendo alguma coisa que, às vezes está um pouco, às vezes, vamos dizer assim, fora do trilho. Eu posso ter o carinho de chegar a perder e falar: seu presbítero Johnny, por esse lado não está indo bem. Eu posso alertar ele para poder ajudar ele. Agora, não posso reparar aquilo que é dele. Ele tem que reparar aquilo que ele precisa reparar. E eu também na minha vida. Assim é na vida de cada um. Amém? Então, o texto é muito rico. Quando você começa a ler a palavra de Deus e Deus começa a falar na nossa vida, é muito gostoso. A intimidade que nós conseguimos com o Senhor. Uma coisa que eu tenho aprendido com Deus. É um texto que fala a realidade. Separa um tempo de buscar o Senhor num cantinho da sua casa. Eu tenho feito isso na minha vida. Isso tem sido muito rico para mim. Porque cada dia que passa, Deus fala diretamente com você. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Você não precisa de intermédio para falar com você, a não ser que nós precisamos de algum alerta e Deus usa alguém para nos alertar. Correto? Mas a intimidade ela é direta. Deus não vai ficar usando as pessoas para ficar falando com você. Não, você tem um contato diretamente com o Senhor.
E isso é interessantíssimo. Mas o texto que me chama muito a atenção para a gente continuar caminhando numa vida cristã, porque a nossa vida é o seguinte: nós nascemos, crescemos, convertemos, aceitamos a Cristo, vamos caminhar com Cristo. Só que o interessante é que nós não sabemos quando Jesus voltará e quando Deus vai nos recolher. Então nós temos uma batalha constante na caminhada cristã. Agora, uma coisa eu quero deixar para você e vou frisar novamente: a paz de Cristo, ela ficará com você hoje até a volta de Cristo e eternamente. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que é um ponto, um marco importantíssimo para a gente caminhar com Cristo, e quando nós entendemos que precisamos, que aceitamos, e reconhecemos que precisamos mudar algo na nossa vida, e como eu vou partir para uma caminhada cristã sólida, firme, próspera diante de Deus. O texto que mais me chamou a atenção, que é o terceiro ponto, que eu achei fundamental, que diz o seguinte, Asa disse ao povo, depois o texto comentando que ele reparou, chamou a atenção, derrubou os altares. Aí Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muradas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor nosso Deus, e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. O que eu quero dizer? O pastor William sempre fala, eu sempre guardei isso que o pastor William falou. Não espera acontecer as coisas para depois você buscar. O rei Asa, o quê? Ele fortaleceu primeiro, fez, murou, cercou, enquanto estava bom. Porque não adianta depois cercar que o negócio está ruim. Depois que o inimigo invadir, adianta cercar, não adianta. Então ele nos ensina o seguinte, cerca primeiro. Cerca enquanto está bom. Cerca enquanto está bom. Uma palavra para o seu coração: cerca enquanto está bom. Enquanto você está buscando a Deus, você está feliz, alegre, prosperando. Por quê? Porque quando você entende, ouve a voz de Deus, repara o altar, o que falta? A Bíblia diz o seguinte, em Mateus 25, 26, fala o seguinte, vigiai e orai. Por quê? Porque a nossa luta, a luta deles antigamente, era a luta contra os outros reinados. Eles se levantavam contra os reinos, um contra o outro, que o texto vai dizer na frente. Lá na frente vai dizer que os reinos, eles começaram a se levantar um com o outro, para brigar um com o outro. Então, o que eles podiam fazer era cercar em volta deles para se proteger. Então, Mateus diz o seguinte, vigiar e orar. Por quê? Como que se vigia? Vigia é você se cercando, vigilância. O que eu posso fazer para permanecer com Cristo, para que eu possa ficar blindado? Porque não adianta não vigiar e querer orar. E ele diz o seguinte, vamos cercar, enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas. Enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas. Eu quero que você saia daqui hoje com a convicção seguinte: aceitei a Cristo, ouvi a voz dele, estou reparando o meu altar. Agora vamos murar a nossa vida cristã diante de Deus, para que a paz possa reinar. Porque a Bíblia diz que houve paz no reinado de Asa, mas porque ele foi vigilante antes que acontecesse algo. E é interessante que nós não estamos isentos de guerra, porque se você for ver depois aqui, o texto diz o seguinte, o rei Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá e 280 mil homens de Benjamim.